2 Coríntios 7:1. Diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Amém? Irmãos, o tema será: só Jesus nos purifica da carne e do espírito. Só Jesus nos purifica. Amém? Só Jesus nos salva. Só Jesus nos liberta. Só Jesus nos transforma. Jesus, Jesus, Jesus. Amém? Só Jesus. Se você guardar isso, eu já me sinto tremendamente satisfeito essa noite, por você já entender que Jesus é que nos liberta, nos purifica da carne e do espírito. Amém? Irmãos, como assim do espírito? Do espírito, essa purificação de Jesus, ela vem pelo seu sacrifício. Até uma canção falou, né? Depois eles vão cantar novamente. Então Jesus, pelo seu sacrifício, ele nos purificou, ele nos salvou. E é interessante que você entenda que, ao mesmo tempo que é algo sobrenatural, é até fácil para Deus salvar em Cristo Jesus. Depende do homem abrir o coração e tal, Deus salva. É na hora. É algo sobrenatural. Como depende de Deus, e obviamente depende do homem aceitá-lo, ao aceitar, ele purifica o espírito. Um espírito que seria condenado eternamente. Um espírito que, longe do Senhor, ao se aproximar, é resgatado, purificado e salvo, transformado. Na hora. É impressionante isso. É um milagre. Só Deus pode fazer. Só Jesus pode fazer. E também vem aí o pacote completo. O trabalhar de Deus através de Jesus, na ação do Espírito Santo, e purificar a carne. A gente vai ver que é aí que a coisa se complica um pouco. Essa purificação da carne. Amém? Então, a ênfase que eu desejo dar neste momento é justamente essa. Do sacrifício de Jesus. Amém? Não sei se dá para ler tudo. Então, Jesus, assim como antes tínhamos o tabernáculo, eu vou sintetizar aqui. Tínhamos o tabernáculo e o sumo sacerdote, ele ia uma vez por ano lá sacrificar para todo o povo, se colocar como intercessor. Da mesma forma, Jesus Cristo, ele veio, é o intercessor de todos nós. Amém? Como está em Hebreus 9:15, a primeira parte, é o mediador de um novo testamento, de uma nova aliança. Amém? Hebreus 10, eu quero ler de 12 a 18. Hebreus capítulo 10, de 12 a 18. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Irmãos, esse assentado para sempre, não é que Jesus está do lado lá, tranquilo, tá? Não, irmãos. Isso representa autoridade. Foi conquistada pela sua obediência ao Pai, plena autoridade eterna. Amém? É isso que você tem que entender. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, ou seja, sejam todos subjugados, destruídos.
porque com uma só ablação ou sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nola testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há a remissão ou perdão destes, no caso dos pecados, não há mais oblação pelo pecado ou sacrifício pelo pecado. Ou seja, em Cristo nós temos uma purificação completa. Na época dos tabernáculos do templo, tinha que haver sempre o sacrifício pelos pecados. Em Cristo Jesus, o único sacrifício. E sempre que nós buscamos o Senhor, nos arrependemos pela nossa vil maneira de viver, o sangue do Senhor é derramado. Nos purifica de todo o pecado. E temos que nos quebrantar. Por isso que temos que valorizar todo o trabalho do nosso Senhor Jesus. E não banalizar a coisa. Não, pode ir vivendo aí de qualquer jeito e tal. Temos que reverenciar. Temos uma vida disciplinada. Temos que matar nossa carne, a nossa vontade. Renunciar em prol de alguém que renunciou tudo. E não vivemos uma vida de qualquer jeito. A nossa ceia, o nosso momento de culto, tem que ser no nosso dia a dia. Porque Jesus Cristo fez muito para nós. Amém? Então, irmãos, é isto, um novo concerto. Porei as minhas leis no seu coração. Agora, você não precisa mais. O que é lei no coração? A lei no temor de Deus. Agora eu obedeço o Senhor, não só no templo, não só porque alguém está me olhando, porque eu sou fiel ao Senhor sempre. Eu sei, irmãos, olha, você não é um alvo para todos nós. Assim você tem que ser. Você tem que ir se superando, matando a carne dia a dia. É isso que o Senhor deseja. Escreverei em seus entendimentos. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Mas muitas das vezes a pessoa que lembra, ela vai e comete de novo. Está lembrando Deus. Não cometa mais. Tenha uma postura forte contra o pecado, assim como o Senhor, Ele abomina o mal. Glória a nosso Deus. Amém? O Senhor também fala em João 8:36. É um bom versículo para vocês decorarem, tá? Anota aí também, mas é esta classe. Fora esses dois que nós colocamos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só que maravilha. A pessoa está ali, olha, mas será que eu vou... Não. Se Cristo te libertar, você será livre. Quando? Agora. Basta crer. Agora. Mas eu não tenho que lugar especial. Agora, em nome de Jesus. Não perde tempo não, irmão. Não fica, vou chamar o pastor para não. Você tem o Espírito do Deus vivo. Deus quer usar você. Você talvez com esse versículo pode libertar muitos.
verdadeiramente sereis livres. É o quê? Livre por completo. Corpo, alma e espírito. Espírito e a carne. Uma nova pessoa. Amém? E é isso que nós precisamos. De uma libertação completa. Só Jesus nos faz uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Isso até nós já decoramos, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é necessário uma nova postura. É necessário você ser alguém que há de impactar aquelas pessoas que estão próximas de você e falar assim: olha, como esta pessoa é diferente. Ele ou ela era nervoso, falava palavrão, se irritava, sabe? Agora é outra pessoa. É mais carinhoso, mais carinhosa. Paga suas contas em dia, olha, é impressionante. Mulher de Deus. Não fica reclamando com o marido e tal. Olha, faz tudo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Que é o serviço doméstico racional. Entendeu? Fiz até uma adaptação. É, irmão. Como culto agradável a Deus. Aí muitas vezes chega o marido e fala assim: você não fez nada. Aí, Senhor. Amém? Então, uma nova criatura. Uma nova pessoa purificada. Mesmo que você não atingiu ainda a estatura de um varão perfeito, saiba que você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Se te incomoda uma área, glória a Deus por isso, o Espírito Santo não saiu de você ainda. E nem vai sair em nome de Jesus. Amém? É só você dar ouvido a Ele. Glória a Deus. Mas, irmãos, é importante você entender que foi liberto. Mas a parte da carne é a parte mais difícil. É um paradoxo, algo mais sobrenatural é mais fácil, porque é uma ação de Deus. A da carne também é uma ação de Deus, mas depende de você matar a carne dia a dia. Depende da sua vontade, do seu querer. Amém? Olha, vamos ler do 2 Coríntios 6, 14 em diante. Olha só. Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis. Isso tudo é para a igreja. Foi para a igreja. Ó, todo mundo é crente aqui. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então é um chamamento para nós matarmos um pouco a carne. Como assim? Não termos comunhão com ímpios. Irmão, não estou falando, mas o meu trabalho e tal. Você tem que ir, trabalha normalmente, faz, mas não seja um. Está relacionado também aqui, até mesmo, em você escolher alguém para ser um. Você entendeu, né? Tem que falar a mesma língua, né, irmão? Se um gosta de futebol, o outro gosta de natação, então vai ficar difícil, né? Ou vai nadar ou vai jogar futebol. Você entendeu? Pior ainda se for de times adversários. Você entendeu, né? Não vai dar certo. Vai ter briga. Então, o Senhor, Ele orienta tudo na sua palavra. Que comunhão tem a luz com as trevas. Aí, o que você tem que tirar disso? Será que eu estou tendo comunhão com as trevas? Ou seja, eu estou muito
confortável nas trevas? Ou eu estou sendo luz nas trevas e não sendo engolido pelas trevas? Você entende? Você tem que balizar assim, se eu estou muito tranquilo aqui e tal, tem alguma coisa errada. Eu tenho que fazer a diferença. Sem ficar julgando ninguém e tal. Mas você tem que ser diferente. Em nome de Jesus. Amém? E que concordância entre Cristo e Belial, o maligno? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, você é templo de Deus. O Espírito Santo do Senhor está em você. Então, você não pode entristecer o Espírito Santo do Senhor com atos que desagradam ao Senhor, que vai desonrá-lo. Amém? Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Olha só como Deus é bom. Ele ainda orienta, olha, não toca coisa imunda, que eu quero te receber puro, santo. Você é meu. Olha só que lindo. Sabe, irmão? Tome uma decisão de agradar a Deus e não a homens. Tome uma decisão, irmão. Quando é homem, eu estou falando até o seu cônjuge, até a sua família. Agrade a Deus. Porque um dia nós iremos estar unicamente com o Senhor. E não vai ter esposinha, maridinho, filhinho, nhanhanhé, para você se escorar. A pessoa fala, não, Deus, mas o senhor viu? Não, aqui é eu e você. Fica jogando culpa para os outros, não. Não, mas o senhor falou para ter uma aliança. Eu era fiel. Não, primeiro fiel a mim. Você lembra do primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Senhor, eu estou te lembrando que sou eu. Eu, Deus falando, né? Eu, é. Ai, você entendeu? Percebeu, irmão? Deus, ele quer ser o primeiro. Ele fala, e eu vos receberei. Então ele está rejeitando muita gente. Concorda, irmão? Concorda? Você vai ser um com seu cônjuge, ele todo sujo? Vai deixar deitar na sua cama? Não entra nem no quarto, nem na casa. Você entendeu? Deus, ele nos quer puro e santo. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora ele não fala Deus, ele fala antes pai. O que o pai faz? A mãe também, né? Cuida. O filho muitas das vezes nem pede o negócio. Ah, tá com sede. Não é isso? Ó, tá. Hoje mesmo estava com o irmão de manhã. Aí, e olha que é homem, mãe geralmente criancinha que cuida mais. Aí o Juliano fala, tá enjoada assim que tá com sono. A Maria Helena. Também enjoadinha, tá com sono. Verdade, viu? Já tu conhece. Quanto mais o nosso pai.
Antes mesmo de começarmos a pedir, Ele nos atende. Mas aquele que o ama verdadeiramente, que o ama, que está pronto para recebê-lo, que tira aquilo que é abominável perante o Senhor. E vós sereis para mim filhos e filhas. Olha que lindo, hein? Diz o Senhor. Agora ele já parou um pouco o título de Pai. Todo-Poderoso. Não há limites para aquele que é totalmente do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí no 7:1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O que nos leva à santificação é o temor do Senhor. É você, não, peraí, eu amo tanto o Senhor. Primeiro vem o amor, tá, irmãos? E depois vem o temor de ficar sem a presença do Pai. De entender tudo. De querer agradá-lo. Amém? Glória a Deus. É isso que o Senhor deseja. Só Jesus. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: fugi de toda aparência do mal. Não espere, irmãos, chegar numa situação tão difícil e, olha, ter que pedir perdão, ter que se acertar, Tem uma situação que você sabe que não é de Deus, não é legal. Foge. Foge, irmão. Esse é o erro de muitos. Eles pensam assim, está no controle. Está no controle de quem? Da carne. Vai cair, irmão. Não, mas eu sou isso. Grandes pregadores. Grandes quedas. Por quê? Confiou na carne. Não fugiu de toda aparência. Impressionante, irmão. Nós não temos que ficar apontando, olha, fulano de tal caiu, fulano de tal caiu. A gente tem que aprender. Por que caiu? Porque deu voz para a carne. Não fugiu da aparência. Aí abraçou o pecado, irmão. O que você tem que fazer? Foge de toda aparência do mal. Foge. Agora, se você já está em pecado, se arrependa e se acerte. E tenha uma vinda íntegra perante o Senhor e tema o Senhor. Saiba disso. Que o fim não será bom. Agora você que está ainda na situação, foge. Enquanto há tempo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso, irmão. Em nome de Jesus. Eu fui liberto. Você também é liberto. Precisamos ficar atentos, vigilantes em todo o tempo. Irmãos, o instinto humano. Não confia no instinto humano. Irmãos, isso em vários aspectos. Em várias áreas. Você sabe o que eu estou falando com relação a relacionamentos. Cuidado
com amigas que você tem. Mulheres, cuidado com amigos. Cuidado com quem você está conversando, né? Fique atento. Para que você não caia. Se blinde. Se blinde. Homens que são casados, a sua esposa é um antídoto tremendo para ataques malignos. Seja um com ela. Não esconda nada dela. Não dê ouvidos. Amém? Não confie na carne. Não confie, irmão. Quando? Nunca. Não confie. Eu vou dar um exemplo para vocês. Devemos manter nossa libertação. Mas não confie na carne. O instinto, olha só o que é o instinto natural. Teve uma história real, um vídeo, está até no YouTube. Uma naturalista lá dos Estados Unidos via sempre um animalzinho perdido, pegava, cuidava. Um trabalho fantástico. Era um pássaro, uma coisinha assim, um esquilo, ela cuidava na sua casa. Tinha um cuidado assim especial. E ela, passando, acho que num rio, daquele lá, viu, não sei se era um jacaré, um crocodilo, mas uma lagartixazinha desse tamaninho. Ela pegou, estava machucadinho, curou. Coisa linda, sabe, irmão? Foi. Para ir rápido, né? Guardou, de um tempo já estava 1,60 m, depois de não sei quanto tempo. Irmão, depois de 5 anos, estava com 2,40 m. Uma jamanta, uma coisa violenta, sabe? Quando estava um pouco menor, ela tinha uma piscina. E os guardas florestais foram lá, olha, esse animal, ele tem um instinto e tal. Não, mas me obedece-me, olha, respeita. Quase ensinadinho. Parecia até um cachorrinho, sabe? Aquela coisa linda, né? Obviamente estou... E orientaram, olha, não pode. Mas ela ainda fez uma piscina grande de alvenaria. Aí ficou lá. Aquele animal. Tem até mas não era filme, foto, né? Ela pegava o frango assim, ó, e dava, o bicho comia. E ela na água, o frango. Depois você pode pesquisar. Até que um dia, ela alimentou ele e tal, né? Não sei nem se é ele, se é ela, alimentou. E ela estava limpando também a piscina, com aquela vara. Eu acho que ela bateu, instigou o instinto do animal. E ela estava também na piscina. O animal foi, atacou ela, pegou na coxa e já levou para o fundo da piscina. E você sabe, dá uma estudada isso aí, o jacaré ele dá um giro, falo que é o giro da morte, ele vai, que já destroça todos os ossos ali que ele está segurando. Já deu essa detonada nela lá. E ela gritava. A piscina ficou vermelha de sangue. Os vizinhos chamando socorro e tudo mais. Ela ainda foi para o hospital com vida, mas lá faleceu. Aí foram lá e sacrificaram o animal. O que eu estou querendo falar com você? Ela confiou no instinto. Ela confiou no animal. E não teve a percepção de ver que aquilo era um perigo. Ela também foi orientada com pessoas e não tomou uma posição. Uma menina linda. Pensando até fazendo o bem. Não confie na carne. Outra lição que a gente tem que tomar é o seguinte. Depois que o animal estava grande, não era páreo para ela. Mas quando estava pequenininho, ela podia esmigalhar ele na mão. Você entendeu? O pecado está no início. Ainda não se
não tomou conta de você, você tem total domínio. Está na sua mente? Tire. Peça perdão ao Senhor se foi na sua mente. Não deixe entrar no coração. Agora, se ele ficar muito grande, ele pode te engolir. Ele pode fazer o serviço que está lá em João 10:10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Amém? Glória a Deus. Devemos nos manter livres. Por isso que a parte da carne é difícil, porque depende da gente. Depende de você matar dia a dia. E a parte espiritual, você ganhou em Cristo Jesus. Você está salvo, mas tem que manter. Parece fácil, né? Mas não é não, irmão. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É possível. Deus fala assim, ó, o que dá para fazer, o possível, você faz. E o impossível, aí eu faço. É o que Jesus falou, tire a pedra. Ele podia falar, pedra rola. Não, vocês vão tirar a pedra. Lázaro, sai para fora. Eu vou ressuscitar, mas vocês vão tirar a pedra. Qual pedra você tem que tirar para que o milagre aconteça? Amém? Você precisa declarar, eu fui liberto por Jesus e sou verdadeiramente livre para fazer a vontade, a perfeita vontade do Pai, por toda a minha vida e por toda a eternidade. Você tem que declarar isso na sua intimidade, irmão. Sabe uma melhor oração que eu gosto? É quando eu estou sozinho. De madrugada ou durante o dia. Um momento sozinho, aí você declara. Declara seu amor ao Senhor. E fale com Ele mesmo, Senhor, eu serei fiel a Ti. Todos os dias da minha vida. E na eternidade também. Ele quer ouvir isso. Amém? Irmãos, tem uma frase que é assim, livra-me de mim mesmo. Isso mostra o poder da carne, que na verdade é você. São a sua natureza pecaminosa, os medos, as frustrações, suas emoções, sua reação. Sabe aquela pessoa, não pisa no meu calo não, hein? Isso, desse jeito. Tem gente que fala, sou assim. Não, irmão. Você tem que ser manso, suave. Tem muitos anos, tinha um grupo, Frutos do Amor, que cantava assim. Manso e sereno e tranquilo. Na época da Elma aí, ela era adolescente. Você tem que ficar tranquilo. Você é de Deus ou não é? Qualquer coisinha fica nervoso. Seja dominado pelo Espírito de Deus. Respire. Dá um sorriso. Fala, eu te amo. Glória a Deus. Porque você tem que ser liberto de você mesmo, desse instinto carnal de reagir de forma irracional. Essa semana estava Jorge Winter, nossa Jorge Winter ali, né?
na altura ali um pouco para cima, da loja Stambi, fazendo comercial. Irmão, olha a briga. Eu vi um discutindo com o outro, um estava num carro, outro no outro. Eu peguei, coloquei o carro atrás de um, saí quietinho, fui embora. O que acontece? Um senhor, já era bem senhor, irmão, estava reclamando com um rapaz bem mais jovem que ele, né? Xingando ele e tal. Por quê? Ele estacionou um pouco à frente do marcador da rua. Ele queria ficar atrás, que ele queria ficar certinho. Não precisa, né, irmão? Mas ele bronqueou com o rapaz de trás, que tinha vaga para ele chegar para trás, que ele queria ficar certinho. O rapaz falou, não vou chegar não, coloque o seu carro aí. O homem chegou a tremer, tremia e espumava. A mulher dele até saiu, foi para o outro lado da rua. Ele saiu tremendo e xingando o outro. Aí o outro falou assim, olha, você está nervoso, velho? Ah, que besteira, irmão. Se é uma outra pessoa, ele faz até uma besteira com ele. Que bobeira. Quantas pessoas morreram por bobeira? Falar o que não deve. Ser agressivo com uma outra pessoa no trânsito. Até na família também. Rincha. Coisas que não tem nada a ver. Livra-me de mim mesmo. Irmãos, tem alguns caras de pau que jogam a culpa em diabo em tudo, irmão. Qualquer hora o cara fala, o diabo vai falar assim, olha, tudo, joga a culpa em tudo, não tem culpa nesse negócio não, irmão. É ele aí, ó, a carne mesmo. É, irmão, tudo é diabo, não é diabo. Não, irmão. Tem gente que é pior do que o diabo, irmão. Tudo reclama e tudo fala e o diabo fica, peraí, pô. Aí quando não é o diabo, é Deus. É Deus que está mandando isso aqui, é Deus. É Deus, o diabo e a pessoa, não tem problema nenhum. É uma santa, um santo de Deus. Vamos colocar os pingos nos i, né, irmão? Assuma aí. Livra-me de mim mesmo. Se você for ver, a maioria dos problemas está em você. Está em você. Orgulho, falta de perdão, falta de sinceridade, falta de uma vida íntima para com Deus, falta de submissão, falta de amor, falta de empenho, falta de fidelidade, falta. Falta de compromisso com Deus. Falta. E a vida passa. E entra culto de ceia, sai culto de ceia, a pessoa do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém. O Senhor quer uma mudança. O Senhor quer filhos e filhas puros, santos. É rápido. Para o Senhor é rápido. O negócio com a carne é mais difícil. Pela nossa limitação. Mas é possível. É possível. No mundo tereis aflição. Mas eu venci o mundo. Ou seja, nós temos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.